Fala, meus queridos. Ótima sexta, começando mais um café. Já chamei aqui o Valdemar de Ação de FI para subir com a gente. Não sei se tá com convite aí, Valdemar. Se não, te mando de novo. Tem que estar aparecendo aí um convite na tela do celular. Qualquer coisa, dá um toque. Vitão também, mandei invite. Cadê aqui, ó? Subindo com nós. Hoje vamos falar sobre oportunidades de FI para o próximo Bull. Obviamente que a gente tá um pouquinho adiantado, não dá para afirmar que o Bull começou, mas a gente até falou aqui no café recentemente, que bom que esse último mês serviu pelo menos para voltar a nossa confiança, né, de que a gente está no mercado certo, depois de 2 anos praticamente de queda, desilusão, sofrimento, deu aquele respiro, né, aquele sinal de que sim, estamos certos, vamos ter paciência, vamos continuar trabalhando, que a luz no fim do túnel já está mais próxima. Como é que você tá, Vitão? Antes da gente dar um alô pro Valdemar. Fala, meus queridos, como que vocês estão? Bom dia aí, mais um cafezinho começando, café 235. Aos poucos a gente chega ao número 300. Vamos ver qual vai ser o assunto do número 300 e como que a gente vai estar lá no mercado. Eu acho que até lá a gente já vai ter o bull market confirmado. Inclusive, queria saber essa opinião do Valdemar também. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o Valdemar na segunda e agora eu tô tendo a oportunidade de falar com ele na sexta, um pelo Bankless, outro pelo café, mas baita oportunidade. Gosto muito do trabalho que ele tem feito e da cabeça, assim, do mindset, né, que ele coloca nas pessoas que estão aqui, né? Eu acho que é um mindset que poucas pessoas, poucos educadores têm essa dão importância devida aos detalhes, e o Valdemar é um dos caras que mais presta atenção nesses detalhes que são importantes. Vamos lá, bora para mais um café. Fala, Valdemar, GM. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite novamente. E é isso, né? Se a gente está em bull, eu não sei, mas enquanto tiver para cima e para baixo, a gente vai ganhando. Então, na verdade, a gente está desde, quer ver, em julho do ano passado, o mercado derreteu, né, da forma mais feia, mas de lá para cá ele subiu demais, fazendo suas correções, hoje está corrigindo forte também, né? O que faz parte, nada é em linha reta. Então, enquanto isso, aproveitamos oportunidades. Boa. Tem algumas exceções que eu até diria que é linha reta, tipo a quebra da FTT lá atrás, em 3 dias, basicamente virou pó, né? Mas para cima, realmente, praticamente impossível. Aliás, até a FTT, né? É engraçado como o momento de euforia de mercado, a FTT valorizou mais de 2 vezes nas últimas semanas aí, junto com o Solana e algumas outras coins, mesmo sem fazer sentido nenhum, né? Bizarro, especulação na galera. Mas enfim, só de curiosidade pro pessoal. Cara, brigadão por ter aceito o convite mais uma vez. Acho que a primeira vez que você veio aqui deve ter uns 2 ou 3 meses. Foi muito legal, lembro o papo. A gente já tinha colocado aqui no pipeline para te chamar de novo. E aí eu defini, né? Pensei contigo ali, oportunidades de FI no próximo Bull, que nem eu comecei ali introduzindo, né? Não dá pra gente afirmar que tá no Bull, mas pelo menos a gente teve um respiro, um sinal de que o mercado tá vivo, que já é muito bom. E acho que é o momento, né? O momento mais crucial de todos, momento ímpar, para quem ficou atrasado, não estava muito posicionado lá atrás, realmente começar a olhar para as boas criptos, começar a olhar para DeFi, as oportunidades. E eu queria começar primeiro, se você puder de novo dar um overview ultra rápido, né, do que você faz, da sua comunidade, do seu treinamento, fica 100% à vontade. E já puxar, assim, que eu queria te fazer a primeira pergunta, de como você está vendo o DeFi nos últimos meses e quais as perspectivas futuras, de forma bem geral mesmo, que aí depois a gente vai afunilando algumas outras perguntinhas. Bom, vamos lá. DeFi, para mim, e é por isso que eu resolvi focar no mundo cripto, é o filé mignon. Por quê? Porque mesmo num bear market, né, você tem oportunidades. Então, DeFi não é somente para o bull. Ele é para o bull, ele é para o bear, ele é mercado lateral, ele é tudo, né?
Quanto mais volatilidade tiver, como eu foquei muito também em pools de liquidez, então maior volatilidade, maior ganhos. Então, só para vocês terem uma noção, hoje é sexta, no feriado da quarta-feira, eu fiz um recolhimento das minhas taxas, e se eu for fazer mais um recolhimento hoje, já deve ter aí uns 600, 700 dólares para recolher. Só uma delas, em 2 dias, nem completou 48 horas, são 322 dólares agora que eu estou vendo, né? Abri agora para dar uma olhada. Então, eu não sei, eu devo ter falado isso na primeira vez. Quem ficou 100% focado em NFT dançou, quem ficou 100% focado em games também acabaram sendo expurgados porque perderam todo o capital ou praticamente derreteu quase tudo, né? E não conseguia fazer lucro porque tudo caiu, então acabou comprando mais alto para vender mais baixo, não resolve. Já em DeFi, mesmo que você tenha uma nominal caído, tokens que fez durante o bear market, ele é maior. E se ele é maior, a hora que tudo sobe, você tem um capital maior também, né? Que você vai colher lá na frente. Por isso que tem que ter muita paciência. E para quem não gosta de volatilidade, você ter hoje tanto um stake como pools de stablecoins, gerando aí, cara, ultimamente está entre 10% e 19% ao ano, né? Sem volatilidade. Então, oportunidade nunca falta. Não precisa esperar o próximo bull. Muito pelo contrário. O momento de entrada é justamente, né, infelizmente, a maior parte de nós pensa o contrário e segue manada. Então, o que, que a gente faz? A gente procura o interesse em entrar, aprender e investir quando já está tudo lá no alto. Mas quando está lá embaixo, fala, ah, não, acho que vai cair mais, acho que vai cair mais. Aí tem um monte de influencer botando medo nas pessoas e paralisa, né? Normal do Vai ser chegar em humano. 12K. Pois é. Só que vai chegar em 12 e hoje você precisa colocar mais quanto? 20, 25, hoje 23. Então é 12 mais 23. Ontem era 12 mais 25. Então é isso, não adianta ficar ouvindo, né, muita gente, porque aí a cabeça em banana. Então, mesmo que o valor nominal ele seja menor, a quantidade, por exemplo, de Ether que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha lá atrás, simplesmente farmando ou botando num stake que me renda mais Ether, e assim vai, né? Sempre tem protocolos surgindo, esses tem que tomar sempre maior cuidado, mas eu estou em dois, completou um ano agora em novembro e o outro deve ter uns 2 meses que eu estou utilizando. Mas eu fui estudar antes, óbvio que não vai colocar o capital todo lá. Tem 2 auditorias de empresas grandes, lembrando que a auditoria não isenta o protocolo de tomar um exploit, né? Vários aí com auditorias feitas que tomaram, e então sempre tem que tomar cuidado. Mas oportunidade nunca falta, sempre tem. O que tem que saber tem que ter estudo, paciência, dedicação, né? E aquele negócio, como tudo tem termos, né, agrícolas, farm, harvest, então é a colheita. Você vai plantar, você vai cuidar para colher lá na frente. E nesse meio tempo vem o inverno, vai queimar parte da sua, né, da sua colheita, mas o resultado no final sempre acaba sendo bom quando você segue o caminho certo. Boa. Nesse finalzinho, você falou sobre segurança. Já me veio aqui uma pergunta que eu quero começar, antes da gente falar mais sobre pools, enfim. Só dá um segundo aqui que eu tô com um pouquinho de... mais ou menos gripado. Só tomar um golinho de água. 2 segundos. Pronto. Então, perguntinha que eu queria fazer, pegando esse final aí que você falou sobre segurança. Ontem eu tava até conversando com o João da Piquenique, que eu tenho uma pool que eu montei lá. Na verdade, não dá nem pra dizer que eu montei, né? Que eu fiz 2 cliques e todo o processo aconteceu ali no back-end sem que eu visse nada. Muito bom.
só que era uma pool mais agressiva, né? Com API maior e tal. E eu fui justamente falar com o João para entender um pouco mais do technique disso tudo, risco envolvido, enfim. E aí o principal risco que ele comentou comigo é que essa pool que eu montei clicando no botão, ela primeiro adiciona liquidez usando a gama, né, que o gerenciador ali, pela QuickSwap, onde faz o swap da grana que eu coloquei, o SDC, ele faz o pagamento ali na proporção ETH ao SDC, por exemplo. Depois ele usa outro protocolo que é o BIF, enfim. Resumindo, né, são 4 agentes, 4, entre aspas, smart contracts envolvidos aí, né, BIF, Gama, QuickSwap e da própria Picnic. E aí eu falei, então faz sentido entender que são 4 pontos de vulnerabilidade que se, por exemplo, um deles toma o ataque, um exploit, desaba toda a cadeia. E ele confirmou que sim, né? Faz sentido, é justamente esse o principal risco. Quanto mais camadas você adiciona, mais pontos de vulnerabilidade você tem também, né? Enfim, eu tava pensando sobre isso e pensando também sobre as pessoas que entram no mercado, né? E não entendem nada do que a gente tá falando. Não entende absolutamente 1% de tudo que eu falei aqui até agora. E o quanto que você acha ainda, uma visão pessoal sua, principalmente você acredita que tem contato com pessoas que estão entrando em cripto, o quanto que você acha que essa dificuldade de entendimento atrapalha para a pessoa ter segurança em DeFi, né, até do feedback dos seus alunos, porque uma coisa é o mercado tradicional, né, você deixa qualquer coisa rendendo ali num tesouro, um CDB, se some o seu dinheiro, você tem com quem falar. Agora, em cripto, se o cidadão não sabe o risco que está correndo e amanhã ele entra na carteira e todo o rendimento dele, todo o saldo ficou zerado, ele não tem nem com quem falar, não dá nem para ele reclamar com o protocolo, não tem o que fazer. Então, queria uma primeira, depois tem uma outra pergunta depois, mas primeiro eu queria uma percepção sua de alunos, feedback, o que você enxerga de medos das pessoas que estão entrando e também essa visão ainda dos riscos envolvidos e a dificuldade de entendimento, né, para quem está entrando em Web3. Bom, vamos lá. A Picnic eu conheço, inclusive pela empresa eu fiz um teste, né? Deixei um capital bem pequeno lá. E sim, cada camada é um risco a mais, né? Então se ele vai fazendo um Money Legos e utiliza 3, 4 protocolos diferentes, se der problema em um deles, você pode ter problema no outro, tá? E aí fica um efeito cascata. Em relação a medo das pessoas, o usuário comum do mercado tradicional, ele ainda tem muito medo, acha que é pirâmide, justamente por quê? Porque tem muita gente que entra no conto do vigário, né? E eu acho ainda que é algo muito juvenil da pessoa, né? Porque cair num golpe desse é fazer a pessoa que ainda acredita no Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, né? Lobo Mal, tudo. Então, para quem ainda acha que existe garantia de retorno, a única coisa que eu posso falar é acordem, porque não existe almoço grátis em lugar nenhum. Qualquer pessoa ou empresa que garantir um retorno é pirâmide ou mau caráter. Primeiro ponto. A minha função em relação às pessoas, seja que vai adquirir mentoria ou não, como os meus seguidores, por exemplo, do Instagram, é, primeiro, elucidar sobre isso. Segundo, tirar o medo de algumas coisas que são falácia, porque cripto veio para ficar, não tem mais volta, e DeFi também, né? Tanto que já passou por 2 bear markets, está firme e forte, e quem que continua no mercado? É quem realmente ainda segue o caminho correto e que está em protocolos consolidados e gerenciamento de risco. Então, qual é o medo, por exemplo, o pessoal que já está em cripto, qual é o medo deles? Entrar, por exemplo, em pools de liquidez, porque a maioria perde dinheiro. Então, minha função é mostrar de uma forma que eles percam o medo e normalmente é o que acontece, né? Dá segurança para as pessoas poderem operar. Para o usuário comum, que está chegando agora no mercado,
é mostrar para ele que tem que zelar primeiro por segurança para depois pensar em rentabilidade. Então, ele tem que ter conhecimento de carteira, ele tem que saber que, por exemplo, uma hard wallet, a única opção de atualização é pelo aplicativo oficial, não existe e-mail, SMS ou qualquer outra coisa que ele possa atualizar. E aí, o que, que aconteceu? Tanto a Ledger como a Trezor tiveram vazamento de dados dos clientes. E ontem mesmo eu recebi um e-mail, porque eu comprei na época em nome da minha mulher, chegou em nome dela no meu e-mail, né? Só que um e-mail que não tem nada a ver com a Ledger, mas eles usam o logo e tal. O cara que não lê, que teve preguiça, que não vai verificar, né? Por isso que todo mundo fala don't trust, verify. Ele vai cair, ele vai clicar num phishing e vai perder os fundos dele ou vai infectar o computador. Então, são pessoas que realmente acabam perdendo os fundos. Tinha mais uma coisa, mas me fugiu. Ai, meu Deus. Ai, embananou e fugiu. Depois, com a idade que vai chegando, vai ficando mais comum acontecer. Não, tranquilo. Tem um participante recorrente aqui do café, que já estou com saudade, que é o Gus. Ele não tá aqui agora, mas direto ele tem esse problema de memória. A gente até brinca que ele deixa aqui no ar esse efeito dele, que às vezes as pessoas esquecem do que vão falar. Contaminam, Dá uma viralizam. contaminada. Ô, Vitão, deixa eu aproveitar e fazer mais uma bem rápida aqui pro Valdemar, que também é voltado para segurança. Que na verdade acho que é uma pergunta que ele pode só falar sim ou não, se quiser aprofundar, legal, mas é mais para confirmar. Apesar de não estudar profundamente, gosto muito do filosofia estoica, né? Que basicamente ela diz que você tem que se preocupar com o que você pode controlar. Tudo que é fator exógeno, né? Tudo que é fator exterior, o que você tem sob controle, você não tem que se preocupar e ficar ansioso, pensando em passado ou futuro por conta disso, né? E também apreciar muito mais o momento presente, vamos dizer assim. Por que eu tô falando isso, né? Porque, de novo, quando a gente provê liquidez e interage com protocolos e monta pools em DeFi, tem algumas coisas que não estão sob nosso controle. Justamente, né, o risco, por exemplo, de um exploit, um desses protocolos, que depois a gente não tem com quem bater na porta e reclamar, e ligar para o atendimento ao cliente ali, né? Isso é algo que a gente realmente não pode controlar, só que a partir do momento que mexe com o bolso do cidadão, gera ansiedade, né? Ele, na cabeça dele, puta, eu tô fazendo tudo que eu posso de segurança, mas ainda tem aquele fatorzinho ali que não tem como controlar. Então, pensando nisso, queria saber a sua opinião. A melhor forma de você diminuir esse risco, que é o fator exógeno de exploit de um protocolo, é montando pools onde você está exposto em diferentes protocolos. Não seria você montar várias pools em cima da mesma QuickSwap, Gama e BIF, mas montar diferentes pools em diferentes protocolos, porque se por acaso uma daquelas pools em um protocolo específico der ruim, um exploit, você tem outras ali com diferentes quantidades de capital também gerando, e que não, obviamente, não tiveram um exploit ali. Essa seria a melhor maneira? Bom, vamos lá. Em relação ao que você falou, que existem fatores que a gente não tem como controlar, verdade absoluta. Ou seja, por exemplo, se eu monto uma operação com uma pool de liquidez, e eu vou explicar um pouco mais à frente, imaginando como que o mercado deve se comportar, você montou lá a operação, né, com uma expectativa. Se o mercado ele vai ao seu favor ou contra, realmente sai totalmente do controle e você não tem nada o que fazer em relação a isso. A não ser, uma vez que você entende a técnica e fez uma montagem, saber que existem ciclos do mercado e uma hora ela volta para aquilo que você realmente quis fazer. Em segundo lugar, né, você tem como evitar muitas coisas, justamente como o que nem você falou, de tomar um exploit. Então, quando você está num protocolo muito novo, o risco ele é grande. Então, é aí que entra o seu gerenciamento de risco. Se você entrar pesado, você está assumindo um risco consciente, né, do que pode acontecer. Se você já colocar um capital mais pesado em protocolos mais antigos, consolidados, que
já passaram por vários testes de estresse. Inclusive, a Balancer, há pouco tempo, uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, tomou um exploit não no protocolo, mas no front-end. Então, a pessoa que foi montar naquele momento perdeu os fundos, mas como eles têm um tesouro, e aí tem uma DAO, a DAO votou para recompensar o pessoal, ou seja, eles vão devolver os fundos perdidos para quem entrou naquele exploit naquele momento, tá? Então, essa é uma diferença que você tem um controle maior, ou seja, o teu risco é: vou colocar um capital pesado num negócio que acabou de lançar, porque eu estou ganancioso, achando que aquilo vai me dar muito mais do que um protocolo que paga menos, mas está há mais tempo no mercado, tá? Então, isso é algo que você tem que pensar antes de entrar. Então, parte do risco você controla, né? É óbvio, né? O Balancer acabou tomando o exploit, mas é aquilo que eu falei, ele não tomou no protocolo. O front-end, ou seja, hackearam a página, né, no site por outra, e o pessoal que entrou dançou, mas eles foram lá e devolveram. Então, isso as pessoas têm que ter consciência. Em relação a utilizar protocolos que usam Money Legos, você aumenta o risco, mas, ao mesmo tempo, vou dar um exemplo. Eu vou montar na BeFi, né? Aliás, eu vou montar, por exemplo, uma pool na Balancer, que é uma V2, ou seja, ela vai manter o mesmo percentual, isso não significa que será o mesmo número de tokens na saída que você colocou na entrada, mas o percentual, se é 50% de cada, ele vai manter. E aí você vai colocar numa BeFi que você bota o stake dessa pool para render em juros compostos. Então, ela a cada X tempo, ela retira o lucro e reaplica dentro do LP, né, ou seja, dentro da sua própria pool, para gerar juro composto. Então, você está com dois riscos aí, né, de dois protocolos diferentes. Mas são dois protocolos antigos que eu hoje durmo tranquilo, não perco sono por causa disso. Pools de liquidez do jeito que eu gosto, né, não se faz Money Legos. Por quê? Porque, primeiro, você monta, por exemplo, numa Uniswap e vai colocar depois numa Gama. A Gama ela é mais nova. Não sei se acontecer alguma coisa, se ela assumiria de restaurar o fundo para o usuário. E, ao mesmo tempo, quando eles fazem essas automatizações, eu não gosto, porque, e não adianta eu explicar muito aqui, porque é alguma coisa mais avançada, termos técnicos que talvez o pessoal não entenda, mas ele vai fazer com que essa pool não saia do intervalo e vai fazer ficar recomprando tokens que estão desvalorizando, fazendo pequenos ILs, ou seja, vai tendo um impermanent loss e isso vai aumentando conforme ela vai recomprando. Então, eu não gosto do resultado, tá? Eu cheguei a experimentar com capital pequeno, não curti, nem olho mais. Então, para mim, hoje, pool de liquidez, onde mais gera taxa, é uma Uniswap, onde eu monto de forma manual, faço acompanhamento, se precisar fazer remontagem, eu sei como deve ser feita, para ficar gerando taxas. E muitas vezes ela vai sair, pode ficar meses fora sem rentabilizar nada, mas o valor, o percentual que ela me dá, às vezes, em um mês, se ela passar 6 meses sem dar, eu já estou feliz. Tá? Porque ainda assim pagou mais do que o mercado tradicional pagaria em qualquer outro tipo de investimento. Excelente. Valeu demais pela resposta. Vitão, quer fazer uma pergunta? Só antes disso, queria chamar a galera também. Essa semana aqui a galera tá muito tímida, tá subindo pouco aqui. Tô sentindo falta de mais pessoas interagindo. Quem quiser, guys, Quem subir vai ganhar um cookie. E deixa eu só falar uma coisa para o pessoal. Olha, primeiro, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Segundo, não tenham vergonha. Ontem eu fui fazer uma palestra no INSPER, porque eles fizeram lá a Blockchain INSPER, né? E é tudo molecada.
E aí eu cheguei e perguntei, gente, alguém não sabe o que significa impermanent loss? Ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, não tenham medo, ninguém é burro, porque isso assim, é mato ainda. Então perguntem, não tenham vergonha. Aí um levantou a mão. Eu expliquei. Então, se alguém tem dúvida, quer tirar, acha que pode ser uma pergunta boba, eu falo, não existe pergunta boba em mundo cripto, em mundo DeFi, porque às vezes a dúvida de um é dúvida de muitos e a pessoa fica com receio de perguntar por causa dos outros. Não tenham receio, perguntem mesmo, tá? Eu estou aqui para responder e tranquilamente. É isso aí, pô, perfeito. Nilo já subiu, tô esperando mais gente subir. Venham aqui, guys. Se você não estiver podendo falar, manda ali também no balãozinho, botão inferior direito no chat, que eu leio a pergunta pro Valdemar aqui também, tá? Que tem gente que às vezes tá, enfim, trabalhando na academia e não consegue falar. Vitão, você quer perguntar ou quer passar pro Nilo, que chegou aqui com Não, nós? pode passar pro Nilo, que ele foi o primeiro corajoso aqui e o único até então. Mas depois eu tenho uma perguntinha aqui na manhã. Então o Nilo vai ser premiado. Nilo, tenho 10 perguntas para fazer para você. Eita! Prepare-se. Manda lá, bom dia. DM, galera, DM, Valdemar. Cara, o papo tá muito bom. E, Valdemar, eu trabalho diretamente com educação, né? Junto com a Nebula e também com projetos direto. Eu gosto muito de DeFi, gosto muito de estudar, apesar de querer me aprofundar muito ainda, né, nesse sentido. E eu queria fazer uma pergunta geral, assim, para você, no sentido de por onde que a gente começa pelo DeFi, né? Porque a gente hoje tem tantos protocolos de DeFi, tantas maneiras diferentes de você interagir ali com um protocolo diferente, com uma pool de liquidez, com um farm, ou com stake líquido, ou algo, por onde a gente poderia começar ali para começar a se estabelecer, para fazer as suas primeiras entradas numa pool, fazer um primeiro staking. Como você vê isso para uma pessoa, por exemplo, que chega aqui e está iniciando agora? Bom, a minha recomendação é seguir o mesmo caminho que eu fiz, tá? E assim, longe de querer vender meu peixe, mas de repente já meio vendendo. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Eu não tive dúvida, eu não ia seguir um caminho sozinho, né? Porque, e mais, mesmo aprendendo, eu deixei muito dinheiro pelo caminho. Por quê? Porque na época, para quem não sabe, eu fui o segundo aluno do Caio. Na época só tinha rede Ethereum. E aí começou a ter um pessoal novo surgindo, aí a rede BSC surgiu, porta de entrada, e eu fui muito reticente em não entrar. Quem entrou logo fez muito dinheiro, quem entrou depois perdeu muito dinheiro, e quem continua lá, eu acho que hoje tem óbvio, gente que ganha muito e gente que perde muito, que foi uma das redes que mais exploit tomaram, né? Então, como eu já deixei muito dinheiro também pelo caminho, eu recomendo sempre a fazer um curso mesmo. Eu fiz, por exemplo, da Escola Cripto, o básico. Depois, para reforçar, eu fiz do Economista Sincero, lá do Charles Wicks. Mas o dele foi mais porque eu queria ver a carteira dele. Eu estava curioso, falei, eu vou colocar onde ele está colocando parte, né, para ver se eu faço um lucro também. E foi o que eu fiz. E depois eu acabei fazendo o do Caio, quando ele começou, como aula particular, né? Eu peguei bem o início dele. E aí o que acontece? E eu vejo muito. Primeiro, o pessoal chega querendo investir e muitos sendo autodidatas. E o autodidata, ele consegue fazer alguma coisa, mas ele acaba num ponto do caminho, ou ele desvia, ou ele não sabe o que está fazendo, ou ele peca na segurança e ele acaba perdendo muito. Tá? Então, primeira coisa que eu recomendo, porque é assim, são tantas oportunidades, são tantos protocolos, que se você não sabe por onde começa, pega alguém que saiba, nem que seja, não precisa ser comigo, mas se conhecer alguém bom, faz. Faz. Por quê? Porque ele vai te dar o caminho das pedras. Você vai saber por onde começar. Não se começa por uma Uniswap V3, nem a pau, porque a probabilidade de você tomar fumo é muito grande. Por quê? Porque a pessoa não sabe direito o conceito do IL, não sabe como que uma V3 funciona, o que ela vai estar comprando, né, para
ali, se você está recebendo mais taxa do que tomando um IL. Então, assim, foi 1 ano e meio para criar uma técnica de montagem monoativo, remontagem para não tomar IL, enfim. E mesmo assim, vira e mexe, a gente erra, tá? Eu tomei muito IL no caminho. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Então, foi com o tempo e eu tive a ajuda de um aluno que foi fundamental para chegar na técnica de hoje. Agora, quer começar, quer ser autodidata? Vai para uma Balancer, né? Talvez uma Curve, para você aprender a mexer, porque a rentabilidade é pífia. Aí você tem protocolo de autocompound como uma BiFi, né? Mas aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque você tem vários tipos. Ah, eu tenho várias piscinas de éter com um éter líquido, né? Com um stake de éter. Ah, mas pô, tem vários protocolos diferentes, com várias rentabilidades diferentes, e o ser humano vai fazer o quê? Ele vai procurar maior rentabilidade. E aí, de repente, ele está entrando sem saber aonde, num protocolo muito novo, toma um exploit, pumba, perde os fundos, por quê? Porque ele foi ganancioso. Ah, eu queria ganhar 25% ao ano daquela pool que estava pagando em Ether, em vez de receber 8%, que é o normal, vamos dizer, que você acha por aí, né? Então, sempre tem que tomar muito cuidado. E aí eu acabo pegando, por exemplo, peguei alunos em que eles passaram por 3 mentorias diferentes e não aprenderam nada. Por quê? Porque eram vendedores de curso e não vendedores de conhecimento. E o conhecimento que eles adquiriram levaram à ruína. Então, eu tenho alunos que passaram, inclusive, por psiquiatras por depressão, que ficaram meses, porque teve gente que perdeu 12, 60, 70, 100 mil dólares, e numa consultoria que eu dei, um cara perdeu 3 milhões de reais, aonde? Terra Luna. Então imagina o cara que está investindo pesado no mercado, ou que ele colocou a economia dele toda naquilo, achando que vai ficar rico, por quê? Porque viu gente falando um monte de coisa, ensinando protocolos em redes erradas, que você vai farmar um token que na hora que o mercado reverte, ele vai a zero. Então, todo o lucro que vocês achou que estava tendo, ele não só derreteu, como o seu capital também, né, foi para o espaço. Então, como tem muita coisa, eu não tenho hoje dinheiro para pagar um curso. Beleza, faz o seguinte, quais são os maiores protocolos de DeFi que estão há mais tempo no mercado? Curve, Balancer, uma UniV2 talvez, Kyber. Então procura pelos maiores, né? Ah, eu não sei quais são os maiores. Então aproveita o chat GPT. Quais são os maiores, mais antigos protocolos consolidados no mercado DeFi? Ele vai te dar resposta, né? E tomem cuidado realmente também com quem vocês seguem, porque tem muita gente aí com, por exemplo, eu tenho 6 mil seguidores e tem gente com 120 mil. E aí o cara de 120 mil, ele está ensinando e falando um monte de besteira, de asneira no perfil dele, as pessoas vão lá, seguem, fazem, perdem dinheiro. Por quê? Porque eles não confiam nos pequenos. Eles confiam mais em gente que tem. Quanto mais seguidor, ele acha que o cara sabe mais. E não é verdade. Tá? O único cara que sabe muito, que tem bastante seguidor, é o Caio. Não desmerecendo outros, tem outros aí também super bacanas, mas eu estou falando, tomem cuidado, porque não adianta eu fazer uma lista, olha, sigam esses e não sigam esses, porque depois eu estava no processo do não sigam esses, né? Então, é isso, tá? Coloca a ChatGPT, vê os maiores protocolos que estão aí, né? Vai na CoinMarketCap ou na CoinGecko, vê aí os 20 maiores e começa pequeno, sempre pequeno, porque... E outra, e isso tem que tomar cuidado, eu dei uma vez uma mentoria individual para um cara, e em uma semana ele achou que ele estava voando e estava super confiante. Ele mora nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele mandou, na época da Polygon, para a Coinbase, o SDC, só que a Coinbase só tinha a rede Ether, ela não tinha na época a rede Polygon. Nem sei se tem hoje, porque eu não uso. Ele mandou o lucro, $2.500. Perdeu. Por quê? Porque autoconfiança. Então, cuidado. Quanto mais confiante vocês estiverem,
vocês acabam relaxando e deixando, né, coisas acontecerem que não devem. Então, antes de confirmar qualquer transação, tenho certeza antes de apertar o botão. Cara, muito bom, obrigado. O Valdemar tocou num ponto que é muito interessante. Por exemplo, eu sou economista de formação. Eu estou há 3 anos estudando o mercado de cripto mais voltado para a macroeconomia e como isso está afetando a economia num todo, né? Tipo, fazendo análise de correlação, de ser grafista, de fazer estudo e tal. E quando a gente olha algumas pessoas falando sobre isso na internet, eu fico às vezes com medo, né? Só na chamada do clickbait eu já fico morrendo de medo de assistir aquele vídeo, porque eu sei que a capacidade de influenciar a decisão das pessoas está ali muito clara, e isso é muito perigoso. E valeu pelas dicas, Valdemar. Muito obrigado. Imagina, e é isso mesmo, porque esses clickbaits são realmente perigosos. E é por isso que, por exemplo, eu não tenho tanto seguidor, porque eu não tenho coragem de fazer garanta 170%, né? Faça, ganhe aí no protocolo 50.000%. Cara, não dá para fazer um negócio desse. A gente tem que ter responsabilidade e levar o pessoal para o caminho certo. Esse pessoal, eles não ganham dinheiro em DeFi, tá? Eles mal devem investir. Eles ganham realmente em cima do pessoal que entra lá, ficam com não sei quantos mil alunos, e aí utilizam o dinheiro de venda de curso para fazer viagem. E eu não sei quem me acompanha, e eu mostrei, eu viajei, eu fiquei 3 semanas fora, e eu montei com minha mulher um fundo cripto de viagem. Então eu faço operações nele, eu já estou dolarizado, e utilizei ele para pagar a maior parte da viagem. Então tudo que foi aluguel de carro, gasolina, comida, passeios, tudo foi por fundo cripto. E para vocês terem uma noção, né? Eu peguei uma época que estava bombando de liquidez e volatilidade. Eu botei 5K dólar numa pool de liquidez, em 3 meses ela me deu $2.800. Aonde foi parar esse dinheiro? Na viagem. Quem pagou? A pool de liquidez. Então, é assim, é lindo. Agora, eu utilizo nas minhas viagens o dinheiro que eu ganho do DeFi, né? E não do que os alunos me pagam. É bem diferente. Excelente. Aliás, o exemplo do cara dos 120 mil, acho que eu até posso imaginar quem seja, mas vamos deixar a fofoca de lado aí. Yasmin, bom dia. Pode perguntar. Oi, bom dia. Obrigada por tocar nesse assunto, Valdemar, de curso também, porque essa semana também estamos passando por tretas polêmicas em relação a cursos, vendedores e tal, e as pessoas, assim, elas têm um discurso tão, assim, persuasivo, tão invasivo, que até a gente que é esperto, que já está vacinado, a gente num período de baixa, num período sabe, que quando está muito perdida, a gente se encontra até ludibriada, a gente até dá vontade de comprar para ver se sai um pouco da baixa, entendeu? Um período mais de vulnerabilidade, assim, é impossível não cair nos baits, né? E eu também, também tenho um pouco seguidor também, e eu também não sei usar dessas formas de convencimento para atrair pessoas, e essas pessoas usam muito da fragilidade humana, né? Tem que ter um cérebro muito bom para não sair caindo, e o que mais tem aí é gente que acha que está investindo, mas está investindo muito em treinamento e não está tendo retorno com isso, entendeu? E os custos são bem caros também, né? É muito prejuízo, né? Quem tá ruim mesmo é que acaba caindo nessas lorotas aí. Pois é, Yasmin. E assim, o problema é que no Brasil não existe educação financeira. Então, e assim, é um povo que apanha muito e ainda assim insiste em botar uns governantes, né? Desculpa aí, pessoal, quem é do contra, mas que para mim é um lixo. E eu sou muito do seguinte, né? Primeiro, eu sou capitalista e eu já falei no meu perfil, olha, aqui é capitalismo. Se você gosta de mamar nas tetas do governo, aqui não é para você, porque eu ensino a ganhar dinheiro da forma correta e ninguém vai ficar milionário da noite para o dia. E essa corrida de querer ficar milionário e sair para uma vida melhor faz com que as pessoas realmente, por ignorância, por não ter tido uma educação financeira, acreditem no conto do vigário e continuem, né, a cair, seja em pirâmides ou gente realmente de má fé que vai ensinar tudo errado
e as pessoas acabarem perdendo capital e serem expurgadas do mercado que não sabe nem depois por onde começar, né? Fora, sei lá, quantas pessoas acabam tirando a própria vida porque perderam todas as economias e nem a família está sabendo. É uma lástima. Nem a família fica sabendo, né? As pessoas perdem a economia, perdem relacionamentos, perdem tudo, né? Por ganância também e por promessas. Aí a pessoa que, é culpa sua, você não seguiu o passo 3, 4 e 5 da fase 4 do meu curso. Tipo isso, é umas coisas muito de cabeça da pessoa, assim, mexe muito com a cabeça da pessoa, sabe? A pessoa já não quer nem mais saber, a pessoa já pega trauma e já quer mudar de rota, entendeu? É isso mesmo, né? E às vezes a gente fala de uma forma mais dura, e depois, às vezes, eu vejo em comentário quando eu faço alguma live no YouTube, alguém me chamando de mala, mas faz parte, né? Não é todo mundo que a gente vai agradar. Então, sempre vai ter o pessoal que gosta desse pessoal aí, né? Que promete mundos e fundos, e a gente sofre com isso, mas tudo bem, faz parte. O mais importante é ter o seu posicionamento, né? Isso. E É defender verdade. e as suas crenças. Né? Deixa eu só dar um heads up ultra rápido aqui para os nossos parceiros. E aí, Vitão, depois se você quiser fazer a pergunta, acho que você está na fila aí, fica à vontade. A gente tem alguns parceiros aqui no café que estão apoiando. Vou mencionar aqui rapidinho. Primeiro, a Piquenique. O Piquenique é bem fácil investir em cripto, tem staking, pool de liquidez, com um clique. Eu mesmo invisto uma parte por lá. E sem preocupação com MetaMask, chave privada, taxa de gás, aquela loucura toda, né? Criar conta é bem fácil, menos de 1 minuto, pelo piqueniqueinvestimentos.com. E pra gente aqui do café é bem óbvio, mas às vezes vocês têm um amigo familiar que quer dar um primeiro passo, enfim. O Piquenique pode ser uma plataforma bem legal para quem tá começando. A gente tem a Web3 Valley também de parceiro aqui do café. Primeira aceleradora de startups Web3 da América Latina. Eles atuam aí potencializando projetos Web3 nas fases iniciais, auxiliando desde a estruturação até as fases de captação. O site deles é web3valley.com.br. Show? E, por último, a Enor, mencionando aqui também, que é um ecossistema que capacita indivíduos e empresas a acessar, negociar e investir dentro de um mundo financeiro sem fronteiras. Eles acabaram de lançar um NFT Marketplace também e um livro spot com ativos de RWA, que é uma tese que a gente está acompanhando bastante aqui no café também. Então fica o heads up aí para os parceiros. Vitão, palavra de hoje, please. E se quiser puxar a pergunta para o Valdemar, que depois eu queria fazer mais uma para ele, até pensando já em futuro. Boa. A ideia é mais experientes. São duas palavras, né, coligadas aqui. Mais experientes e a palavra são as palavras, né, que completam a frase da semana. Eu queria fazer uma pergunta para o Valdemar, pegando o lado de liquid staking tokens, né? Se a estratégia de pegar, né, os liquid stake tokens, os tokens ali de stake lá, que estão rendendo já uns 5, 6% ali, e colocar eles em algum protocolo, colocado em outro stake, prover liquidez, enfim, em alguma outra coisa, se é uma estratégia que ele está fazendo, está acompanhando, que tipo de coisas que você está fazendo junto com essa estratégia, assim, se faz sentido para você, porque bastante gente está falando disso, né, dessa estratégia de pegar os tokens que estão rendendo ali, o stake ETH, e colocar ele ainda em outro protocolo para fazer tipo um yield compound ali, né, um juros sobre juros. Enfim, qual que é a tua visão sobre essa estratégia e se você está fazendo alguma coisa parecida? Bom, eu fiz até acho que uns 3 dias atrás. Eu pareei Ether com Rocket Ether, então eu não sofro praticamente um IL, e eu botei num protocolo de auto-compound. Então, ao invés de ganhar, por exemplo, se você deixar numa Lido, você vai ficar lá ganhando, sei lá, 3,5%, 4% ao ano dentro de uma rede Ethereum, que aí a hora que você sacar, o gasto come boa parte do lucro. Como existem, né, os tokens, os REP, ou seja, tokenizados para você utilizar nas segundas camadas, eu gosto mais. Então, eu estava com uma pool de Ether com Rocket Ether,
montada na Balancer e colocada na BeFi, que estava me pagando aí mais ou menos 6 e pouco por cento ao ano. Isso porque tinha caído, né? Eu estava conseguindo mais. Só que tem um outro protocolo que eu gosto muito, e que antes eu colocava os meus Ethers em stake, tinha uma taxa de entrada de 0,5%, e ele funciona fazendo estratégias dentro do protocolo GMX, com o GLP, e toda terça-feira a rentabilidade muda. E eu estava pegando taxas anuais, que mudavam semanalmente, que cheguei a pegar 42% por 2 semanas em Ether, aí caía para 30%, pegava 17%, 9%, então variava bastante, né? Quanto mais taxas eram arrecadadas por liquidação também do pessoal que se alavanca, mais a gente ganha dentro da estratégia que eles usam. Aí depois tinha caído para 5 e pouco, aí eu busquei rentabilidades maiores, acabei fazendo bridges para usar na Base, que estavam pagando mais, cheguei a pegar 12, 13% ao ano, e aí acabei voltando de novo para Arbitrum, e eu coloquei há 3 dias atrás, que estava pagando 10,75% ao ano, com uma taxa de entrada de 0,15% e de saída 0,25%. Só que com o que ele está pagando, eu praticamente em 10 dias, 2 semanas, eu já tenho essa taxa aí paga, né, se eu quiser retirar. E ontem eu fui ver, estava pagando 9,7%. E em USDC, estava pagando, subiu de 18 para 19 e alguma coisa. E eu também deixei uma parte lá. Então, assim, existem estratégias válidas, sim, onde você consegue montar até às vezes numa Kyber, mas é uma pool que eles chamam de elástica, né, que ela funciona como uma V3, onde você monta o stake líquido do Ether com o Ether, e você ganha as taxas, ou seja, você vai ganhar nos 2 tokens, e você bota no farm deles, que ainda vai pagar em ARB, né, da Arbitrum, e o KNC, que é o token da Kyber. Então, muitas vezes você monta uma pool e você ganha 2, 3, até 4 tokens diferentes. E como ele não tem praticamente IL, ele é mínimo, se parar num token ou no outro, tá tudo bem. Então, eu acho que, assim, é bacana, é válido, só tem que saber procurar e onde fazer. Show de bola. Quero fazer uma pergunta aqui, Valdemar. É de pessoas que você acompanha sobre DeFi, às vezes pessoas que você... porque é até bom ter a sua opinião de você por conta do filtro, né? Você transmite essa confiança, a credibilidade, que é o que a gente mais preza também. Então, obviamente, que eu acredito que as pessoas que você acompanha é porque te transmitem isso, né? Então, seria já uma curadoria bem legal pra galera que tá assistindo. Tem algum arroba do Twitter, de fora aqui do Brasil também, às vezes uma comunidade que você respeita, que você busca saber novidades sobre DeFi, protocolos novos, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro, daqui do Brasil, a galera que eu acompanho é mais por... assim, a gente faz, né, amizades no mundo cripto, gente com conteúdo sério, mas que eu não tenho, por exemplo, seguido mais, sejam dicas ou protocolos novos, porque eu acabei fazendo isso e me estrepei, tá? Então, eu vou dar um exemplo, mais ou menos uns 3 meses atrás, um cara sério do mercado, não vou desmerecer de jeito nenhum, mas que eu acho que faltou um pouco, talvez, de responsabilidade ao trazer um protocolo muito novo que não deu certo, e eu olhei, aí eu falei, bom, eu vou montar uma poolzinha nele, porque eu estou vendo que arrecadou muita taxa. E se ele está falando, pode ser que seja uma coisa boa aí que vá vingar. Montei, peguei 0,8 Ether, estava dando mais ou menos $1.500. No primeiro dia gerou $64 em taxa. Bom, no final, o time acho que não entregou o que estava esperando, o mercado socou o cacete em cima do protocolo, e os meus 1.500 viraram $70 e mais $20 da FII, que era 64. Saí,
isso seria um IL irreversível, tá? Não tinha mais como isso dar certo. Assumi o prejuízo e ponto final. E aí, o que eu percebi? Que eu estava desviando o meu foco, né? Procurando alguma coisa nova que poderia ter uma simetria gigante. E achei a simetria gigante que te leva a zero. Então, eu parei de seguir muita coisa e muita gente que traz essas coisas e falei, eu vou focar no que eu realmente sei fazer, vou ficar recolhendo as minhas taxas. Tenho 2 protocolos que eu tô, né, um deles é muito novo e eu tô indo, tá indo super bem, tá entregando cada vez mais, mas eu não fico pondo ao público, porque por ser muito novo existe um risco maior. E basicamente isso, né? Mas como que eu descobri esse protocolo? Pelo Twitter. Então, o que vocês podem fazer? Eu não sou ativo no Twitter, tá? Eu uma vez ou outra eu reposto alguma coisa, mas assim, é o lugar que eu menos estou presente. Eu olho para me atualizar em algumas coisas e de repente ver se tem algum protocolo que eu possa estudar e que eu ache bacana. Então, de repente, o que vocês podem fazer? É o que eu fiz na época, no início, com o Caio. Eu vi quem ele seguia. Então, podem ver quem eu sigo, né? Tem muita gente boa, mas também tem que tomar cuidado, porque tem uns shitcoinheiros que eu vou te falar, eu preciso até deletar, né? Parar de seguir lá no Twitter, aqui no Twitter, porque não vale a pena, né? É muita coisa ruim. Agora, por exemplo, nacional, né? Eu tenho orgulho de falar que eu criei muita gente boa também. O Caio acabou me chamando para dar aula lá na comunidade dele, e muita gente aprendeu da forma correta e também quer ensinar. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem o Diego, né, que é o Intus Cripto, que está fazendo a maratona 24 horas, que a gente vai participar. O André Raro é um outro cara bom, bacana, óbvio, né? O próprio Caio. Eu tenho 2 alunos muito bons, inclusive um deles criou a maior parte das piscinas da Piquenique, que é o Cássio, e o Rogério da Rádio Capital. Então, isso eu fico super feliz também, porque assim, isso mostra que a gente cria, a gente desenvolve pessoas para o lado bom da força e não para o lado negro da força, né? Então, a gente cria pessoas, por isso que eu acabo fazendo, às vezes, né, como geração, do Geração de FI é geração de pessoas, geração de conhecimento, geração de conteúdo e principalmente geração de renda. E aí a gente coloca pessoas sérias no mercado também aí, que estão ensinando de uma forma bem bacana. Dos estrangeiros, cara, de nome, sempre não vem na cabeça, porque é tanto apelido, mas aí de repente vocês podem olhar quem a gente segue e dar uma olhada, né? Tem o DeFi Dead, putas, nossa, me foge muito o nome da maioria. Mas melhor dar uma olhada quem, né, de quem eu sigo e dar uma pesquisada. Mas esse DeFi Dead eu gosto bastante, mas também, óbvio, né, não é tudo que se traz que você deve confiar. Eu tenho olhado até cada vez menos para o Twitter, porque às vezes, principalmente quando começa tudo a explodir, começa a vir um monte de coisa lixo, então tem que saber filtrar muito bem. E é isso, né? Acho que não tenho muito mais o que falar, mas esse pessoal que eu falei aqui do Brasil também é bacana. E não ficam trazendo porcaria, né? Ficar descobrindo um monte de protocolo e tal. E cada um tem sua comunidade, lógico, né? Cada um quer vender seu peixe também, tá certo, né? A gente estuda, 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 e ninguém vai ficar dando todo o ouro de forma gratuita, né? Eu gosto de disseminar conteúdo, de abrir os olhos das pessoas, mas todo mundo num conhecimento mais aprofundado vende também seu peixe, e assim como esses caras que eu falei, né, que se tem nome, são caras bons, e que se alguém entrar na comunidade, provavelmente também não vai se arrepender. Olha eu fazendo propaganda dos outros, hein? Cara, quero te agradecer e até pedir agora para você fazer o seu jabá aí, né? Fala sobre o seu treinamento, se ele tá aberto a todo momento ou se vai ter uma próxima turma, fica à vontade. E já agradecer a presença mais uma vez.
Bom, eu vou dar aula não esse sábado, no próximo, dia 25, dia inteiro. Não é para qualquer um, tá? Já tem que ter um conhecimento básico de cripto, não exatamente em DeFi. Só para explicar como funciona, uma vez que ingressa, aulas anteriores já são liberadas, acesso ao grupo para ir assistindo. Quem assiste já consegue operar e aí assiste a aula ao vivo, online, que vai ter na próxima semana, que vai das 8h30 da manhã até umas 6 da tarde. Eu paro 1h30 para o almoço, para dar tempo do pessoal descansar a cabeça também. Como eu falo, eu não garanto rentabilidade, o que eu garanto é expansão de conhecimento de uma forma que, assim, as pessoas realmente, a melhor coisa que eu vejo no final de uma mentoria é os olhos arregalados das pessoas, né? E depois também, para quem quiser ter uma ideia do que eles acham, no Instagram tem uma parte que mostra só os depoimentos. Então é bacana, né? Ter esse reconhecimento. Para quem não sabe, eu fui chamado para dar aula no primeiro MBA aqui do Brasil pela Catholic Business Schools, que é junto com a Unicap, Universidade de Pernambuco, dei para as 2 primeiras turmas. E também participei de uma aula ao vivo que me chamaram para dar na UCLA. Então, foi bem bacana, né? É um professor brasileiro, americano, que acabou vendo o meu conteúdo e também chamou para dar uma aula na prática. E é isso, eu sempre quero levar de forma séria, quem quiser será muito bem-vindo. Eu não sei ainda se eu vou, ou quando eu farei uma nova turma, porque eu estou em conversas com mais uma pessoa grande do mercado, e a gente talvez vá fazer alguma coisa juntos, né? Talvez uma comunidade, uma coisa diferente aí, realmente bem bacana. E é isso, né? Eu realmente gosto de fundir a cabeça das pessoas com conhecimento e não com coisas que são intangíveis. E para quem não me segue, né? Instagram, Geração DeFi, no YouTube, eu fiz um vídeo recente com o Caio e outro com a irmã dele, que vale a pena assistir, tá muito bacana. E quando foi? Acho que foi na segunda-feira que eu fiz com o Bankless Brasil. Também ficou bem bacana, a gente abordou muito sobre segurança para abrir aí o olho do pessoal. E no final eu mostrei também o racional de uma operação, o que eu mostrei na live com o Caio e com a Cindy também. Tá? Então, vale a pena assistir para vocês terem noção do que é. E é isso. Me sigam que vocês passam de ano. Boa, valeu demais. Deixa eu um recadinho rápido pra galera. Pra quem não assistiu o episódio completo, a gente vai soltar lá no YouTube e Spotify do Café. Só jogar Café com NFTs, daqui a umas horinhas vai estar lá. E também, guys, não sei se todo mundo sabe, mas rapidinho a gente passa uma palavra por dia, né? O Vitão soltou agora há pouco a palavra de hoje. Segunda a sexta, essas palavras formam uma frase. Essa frase vocês passam pro Vitor, que ele libera o código para a gota do café. Vocês colecionam a gota do café, 100% gratuito, só como prova de participação de estar aqui com a gente ao longo da semana. E a gente está trabalhando nos bastidores aqui. O Gotas, plataforma sensacional. Lá dentro agora você consegue criar benefícios, voucher, cupom, enfim, tudo que é possível ali. A gente já fechou com o Casta, 25% de desconto na assinatura da guilda do Casta, para quem gosta de tecnofilosofia e também outra pessoa de uma puta credibilidade no mercado. Então a gente ainda vai definir uma quantidade de gotas do café que vocês coletam gratuitamente, que vocês vão poder queimar para trocar pelo voucher de assinatura do Casta. A gente vai fazer também uma cesta no piquenique, que é uma carteira do café, onde eu e o Vitão a gente vai pegar uma parte do caixa do café todo mês e aportar lá nessa distribuição, né, de cripto que a gente vai montar no piquenique. E a gente está pensando em colocar também dentro do ecossistema ali de gotas do café uma espécie de um voucher, né? Então, X gotas vão trocar por R$50 já investidos na cesta da wallet, do café ali, né? Nas criptos do café, que, enfim, de novo, vai sair de graça, só trocando pelas gotas de participação. E até, Valdemar, depois, se você tiver interesse, queria trocar uma ideia, porque você seria uma pessoa excelente para, talvez, fazendo sentido, colocar alguma parceria aqui. Mas, enfim, depois a gente fala no off aí, mas do nosso lado que seria super aberto.
Mas é isso, fiquem de olho porque a gente vai começar a trabalhar nisso nos bastidores, outros parceiros que a gente considera fundamentais e fomentar esse ecossistema de gotas do café. Por isso que é importante coletar gotas do café. Não por especulação, mas tá aqui com a gente que vocês vão poder trocar pelo que quiserem daqui a um tempo aí, várias coisas que a gente tá construindo. No mais é isso, guys. Valdemar, pô, valeu de novo pela presença, portas 100% abertas aí. Vamos conversando. E, pessoal, qualquer dúvida sobre a mentoria, chamem o Valdemar. Acho que melhor é no Insta, né? Porque ele não olha muito Twitter, então chamem no Insta. É Geração DeFi lá, Valdemar, só para finalizar? @Geração DeFi que tá lá? Isso, sem o acento, né? E ele tem o selinho azul, né? Para não cair com fakes. É isso aí. Então, tamo junto, meus queridos. Ótima sexta, juízo no fim de semana. A gente se vê na segunda aí com mais café a próxima semana. Abração, ótimo F10. Valeu, pessoal.